que bom que você está aqui nessa noite, amém? Irmãos, poder sentar no nome de Jesus, aleluia, porque nós vamos, obrigado, Senhor José, aleluia, nós vamos estar começando um estudo novo nesta noite, e o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver, aleluia, a diferença da pessoa que confia no Senhor. Amém, Jesus? Nós vamos ver isso na Bíblia, como é importante, como é bom, como é agradável, como vamos dizer assim, faz o homem prosperar, faz o homem alcançar seus sonhos. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Amém? Mas não é você confiar em Deus porque, eu já ouvi falar de Jesus, Jesus realmente é Deus e eu acredito em Deus. Não é esse tipo de crença. É a fé no Senhor. Amém? É ter Ele como o único Deus da sua vida. É não se bandear para outro lado. É através das suas atitudes, decisões, não negar a Deus. Algo fundamental, porque quando nós andamos de uma maneira fiel ao Senhor, nesta terra, o Senhor ele vai cumprir a sua palavra na nossa vida. Amém, Jesus? Ele vai cumprir a palavra dele na sua vida. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena você dizer não ao pecado. Vale a pena você, aleluia, colocar Jesus em primeiro lugar na tua vida. Vale a pena, irmão, porque Deus é fiel. Amém, Jesus? E aonde que nós vamos nos basear? Nós vamos estudar, não sei se vai dar tudo hoje, acho que não, semana que vem, vai ter que ser 2 semanas esse estudo. Nós vamos nos basear no quê? Na vida de José. Amém, Jesus? Se tem um homem na Bíblia, irmãos, que passou por situações difíceis, que passou por problemas, por dificuldades, e ele não desanimou com o Senhor. Ele não entregou os pontos. Ele não desistiu de Deus. E automaticamente, Deus não desistiu de José. Amém? José resistiu ao pecado. O pecado veio e bateu de frente com José. Mas José disse não ao pecado. Ele resistiu, aleluia, à tentação. Ele resistiu ao pecado. E o que aconteceu? Por que ele fez isso? Por que ele resistiu ao pecado? Porque ele era temente ao Senhor. Amém? O homem, irmão, e a mulher que é temente ao Senhor, meu Deus, quando o pecado aparece, ele já sai correndo. Ele já vira as costas e vai embora. Ele não permanece. Por quê? Porque ele teme ao Senhor. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo uma sociedade corrompida. Infelizmente, nós estamos vendo que muitas pessoas não temem mais a Deus. E por que não temem a Deus? Porque não tem a prática de buscar Deus. Porque não busca o Senhor, não interage com Deus, não coloca Deus como a sua prioridade. E aí nós estamos vendo na sociedade pessoas que infelizmente não temem a Deus, estão fazendo o que querem na sua vida, usa droga, bebe, prostitui, mata outro, persegue, faz uma situação, você liga o jornal, meu Deus do céu. Você põe no noticiário, você vê a degradação da sociedade. Mas por quê? Porque o homem não teme a Deus. Porque quando o homem teme a Deus, ele pensa 2 vezes para fazer alguma coisa que vai desagradar ao Senhor. Ele pensa, ele fala, não posso fazer isso. Porque nós, homens, seres humanos, não estamos livres das tentações. Entenda isso, por favor. Você não está livre da tentação. Você não está livre
do diabo se levantar contra a tua vida. Tem pessoas que falam assim, não, eu vou para a igreja de crente que meus problemas acabaram. Meu irmão, é aí que começa. Não termina não, é aí que começa. Por quê? Porque quando você aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador da tua vida, você já ganhou um inimigo, o próprio diabo. Então, só que quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente salvador da nossa vida e passamos a andar na presença dele, a servir a ele, a obedecer sua palavra, não nos deixa, aleluia, ausentes das tentações, das investidas do diabo contra a nossa vida. E é aí que eu preciso ter postura de homem de Deus. É aí que eu preciso ter o caráter de homem de Deus. É aí que eu preciso, aleluia, sabe, honrar a aliança que eu fiz com o Senhor. Não é um copo de bebida que vai me seduzir. Não é um pino de cocaína que vai me seduzir. Não é um cigarro de maconha que vai me seduzir. Não é uma mulher na rua, eu sendo casado, que vai me seduzir. Quem está entendendo, diga amém. Porque eu temo a Deus. Amém? Eu temo a Deus. Você lembra, né? Eu acho que alguns aqui se lembram, que eu não sou tão velho assim, né, irmão? Eu tenho 45, eu vou fazer 40, nem sei se eu vou fazer 46, 45, nem eu sei direito. Mas eu acho que é 45. Eu lembro que o meu pai, saudoso Seu Camargo, né? Perdi meu paizinho faz quase 3 anos já. Eu lembro que o meu pai é o seguinte. O meu pai, ele chegava do serviço e se eu e a minha irmã tivesse aprontado, ele só olhava. Eu já falava para minha irmã, corre, que o pai olhou. Amém? A gente, né, tinha medo do pai. Mas não era o medo, não era medo porque o pai castigava, não era medo. Era o respeito que nós tínhamos pelo pai. Porque o pai era um homem sério. Amém? Então, você pensa assim, bem, eu não posso fazer quando eu era criança, né? Nossa, isso aqui eu não vou poder fazer. Porque se eu fizer isso daqui, o pai vai ficar bravo comigo. Poxa, se eu, né, temia o meu pai, respeitava o meu pai, então eu deixava de fazer coisas erradas para que ele não ficasse bravo comigo. Da mesma forma é Deus, irmãos. Da mesma forma é Deus. Amém, Jesus? Aí a pessoa, ela casa, ela tem filhos. Sabe o que vai acontecer? Que exemplo que você vai dar para os seus filhos? Praticando as coisas erradas e não temendo a Deus. Que exemplo que você dá para os filhos? Que exemplo um homem que não teme a Deus vai dar para sua esposa? Como que ele vai conduzir um matrimônio se ele não teme a Deus? O homem é a cabeça da família, irmãos. Se o homem não é temente a Deus, a casa dele vai pro buraco. O diabo entra dentro da casa dele, bate nele, rebenta com o casamento, arruína a vida dos filhos. Por que Deus disse assim, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que Deus disse isso a Abraão? Porque Abraão era temente a Deus. Abraão era tão temente a Deus que quando Deus pediu para ele sacrificar Isaac, ele levou Isaac para ser sacrificado. Ele não poupou nem o seu filho por amor a Deus. Obedecendo a Deus. Temor. Amém, Jesus? Então, a promessa, ela vai se cumprir na nossa vida através da obediência, irmãos. A obediência à palavra do Senhor. Amém, Jesus? Aí só tem pessoas que obedecem. Ah, pastor, eu obedeço, mas se eu ganhar alguma coisa com isso. Sabe aquela
Sabe aquele negócio toma lá da cá? Deus não trabalha assim, irmãos. Para você conquistar alguma coisa da terra, você precisa merecer. Amém? Para conquistar alguma coisa na terra, você precisa merecer e estar preparado para receber o que você quer. Só tem uma pessoa que consegue enxergar se você está preparado e está merecendo. É Deus. Tem muitas coisas que a gente ora, mas Deus não permite acontecer, é porque não estamos preparados. E nem ainda pagamos o preço por aquilo. Porque para tudo tem um preço. Para tudo. Agora, o que compra o que vem do céu é a nossa fé. Amém? E obedecer a palavra de Deus é fé. Obedecer a palavra de Deus é fé. Sabe qual o significado da palavra pecado? Alguém que sabe? O que significa pecado? O significado da palavra pecado, no original, transgressão da lei. Então, você fala assim, você encontra a pessoa, matar uma outra pessoa é pecado. Amém. Trair a esposa ou trair o marido é pecado. Amém. Usar droga, né? Beber é pecado. Amém. Roubar é pecado. Amém. Não é só isso. Às vezes o homem, né? Bem, eu não roubei, eu não traí minha esposa, eu não matei ninguém, não menti, não bebo, não tenho pecado. Mas se ele não obedece a palavra, ele já está pecando. Amém? Porque pecado significa transgressão da lei. Quer dizer, você transgride. O que é transgredir a lei? Você passar por cima dela. Você não obedecer a ela. Então você já está pecando, você já é pecador. E é por isso que a vida não vai para frente. É por isso que é um passo para frente e dois para trás. Por quê? Porque não obedece à palavra do Senhor. Todo dia transgride a lei. Todo momento está transgredindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz A, fulano vai lá e faz B. Deus manda ir para a direita, fulano vai para a esquerda. A transgressão da lei, irmão. Isso traz consequências gravíssimas para a vida do homem. Amém, Jesus? Mas a proposta nossa é, aleluia, olha só o termo que eu coloquei aqui, ó. É isso que Deus faz com quem é fiel com Ele. E o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar a vida de José. Amém, Jesus? Vamos para o primeiro 3 versículos aqui. Aleluia. Gênesis, capítulo de número 41. Versículos 50, 51 e 52. Gênesis 41, 51, 50, 51 e 52. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus? Diz assim a palavra do Senhor, está aqui também, ó. Vamos ler com atenção para que você entenda, isso aqui é uma narrativa muito importante. Olha só o que diz. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potifar, de Potifera, que está escrito aqui, né? Algumas traduções, ou Potifar em outras traduções, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Amém? 2 filhos. Olha para você ver, daqui a pouco a gente vai começar a discorrer a história de José, mas olha o que Deus faz. Deu 2 filhos a José. Vamos lá? O primeiro, José, deu o nome de Manassés. O que significa a palavra Manassés? Está dizendo, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Então Manassés significava o quê? Esquecimento. Mas o que José queria esquecer? Que ao ponto dele colocar o nome do filho desta forma, ele queria esquecer do seu passado de sofrimento. Amém? Tem pessoas
que parece que gosta de sofrer, porque a todo momento está fazendo a mesma coisa. A todo momento está tomando a mesma decisão, está cometendo o mesmo erro. Quer dizer, aquele espírito de derrota, aquele espírito de fracasso, fica, martelando a mente da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não muda. Ela não toma decisão na vida dela. Mas aqui, José colocou o nome de Efraim, aleluia, perdão, de Manassés, né? Aleluia, dizendo, Deus me fez esquecer. Agora, por que ele esqueceu do seu passado? Porque a vitória dele foi maior do que o seu sofrimento. Amém, Jesus? É isso que faz apagar os momentos ruins, as vitórias que Deus concede na nossa vida. Amém, Jesus? Aí o versículo 52. E o segundo filho chamou Efraim, dizendo, Deus me fez crescer na terra onde tenho sofrido. Então, Manassés, esquecimento, e Efraim, prosperidade. Amém? Mas é claro que dentro desse contexto que nós lemos aqui, existe uma coisa muito importante. O quê? A fidelidade de José. Amém? Porque se José não fosse fiel a Deus, ele não teria os filhos, não estaria colocando esses nomes. Amém? Não estaria deixando isso aqui, aleluia, como exemplo para nós, se ele não tivesse obedecido a Deus. Agora, a trajetória de José, toda a história de José, deixa bem claro para mim e para você. E Jesus falou sobre isso, hein? Jesus falou sobre isso. Ele alertou, dizendo, nesse mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, o que nós entendemos? Que se formos fiel a ele e temer a Jesus, nós vamos vencer também. Então não vai ser qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade que vai derrubar você. Qualquer tentação, amém? Que vai derrubar você. Por quê? Porque você, aleluia, é temente ao Senhor. Isso é importante, sabe? Então, a história de José é uma história de superação. É um exemplo para nós de obediência, de crer no Senhor. Isso é muito importante. Amém, Jesus? Agora, presta bem atenção, olha só. Ser esquecido por pessoas, não é ser esquecido por Deus. Entenda isso. Às vezes você fica jururu, né? Fica triste, fulano de tal, meu irmão, minha irmã, até mesmo meu pai, né? Minha mãe, meus tios, nem liga mais para mim, nem quer saber se eu estou vivo ou estou morto. Né? Mas se pessoas esqueceram de você, amigos, parentes, tem um Deus no céu que se lembra de você. E Ele vai entrar com a providência da sua vida na hora certa, no momento certo. Amém? Ele não falha. Amém, Jesus? Então, vamos procurar entender um pouco dessa história, né? Nós vamos ver alguns versículos aqui, aleluia, e vamos cair de fundo, né, na história de José. Amém, Jesus? Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, ó. Vamos ver no livro de Isaías 49:15. Só para que você entenda que se você é fiel a Deus, Deus tem um lugar especial para você. Agora, presta bem atenção numa coisa muito importante, irmãos, que você precisa entender. A Bíblia está escrito que Deus não faz a exceção de pessoas. Quem já leu isso? Amém? Você já leu? Já pregou sobre isso, né? Já falou sobre isso? Deus não faz exceção de pessoas. Amém?
para salvar, negro, né? Depois eu edito isso aí. Negro, branco, asiático. Amém, Jesus? Vamos lá. Outras etnias. Ele não faz exceção. Para salvar. Agora, para usar, Deus não escolhe qualquer um. E se você for fazer um estudo, pegando a vida daqueles homens, que você vai encontrar aí na Bíblia, uns 40 homens que Deus usou. Se você for pegar a história desses 40 homens e ver por que Deus usou a vida deles, você vai chegar, todos vão chegar num fator denominante. Qual que foi, pastor? A fidelidade a Deus. A confiança em Deus. Então Deus não faz exceção de pessoas, sim, para salvar, mas para usar, Deus escolhe a dedo. E um dos fatores é ser fiel, ser temente a Deus. Amém? E o Senhor é especialista, irmãos. Deus é especialista em encontrar essa qualidade no homem. Porque Deus não olha para a aparência. Deus, ele olha para o coração. Amém? Deus não olha para a sua conta bancária. Deus não olha para os bens materiais que você tem. Deus não olha para a sua família, seu sobrenome. Não, Deus olha para o seu coração. Quando Deus escolheu Davi, ele era o menor da casa dele. Amém? E a história bíblica diz que Davi era filho de seu pai, com a atual esposa de Jessé, que não era a mãe dos outros filhos. Então, quer dizer, ele tinha mais, 7 irmãos. E os irmãos de Davi? Tinha todo lugar na mesa, mas Davi não tinha. Entenda isso, por favor. Agora, quando Samuel chegou na casa de Jessé, ele olhou para todos os irmãos de Davi. Nenhum deles passou no raio-x de Deus. Nenhum passou no raio-x de Deus. Ao ponto de Samuel falou assim: olha, acabaram os seus filhos, Jessé. Jessé, nossa, me esqueci, tem um lá, está apacentando ovelha, é o menor, é o mais novo, é o caçula, o nome dele é Davi. Então manda chamar ele, que enquanto ele não chegar nessa casa, a gente não se assenta para comer. E quando Davi entrou pela porta, Deus falou: é esse, o meu ungido, o homem que eu tenho escolhido para ser rei de Israel. Amém? Agora, se Deus fosse olhar, para a aparência, Davi não seria escolhido. Quem está entendendo, diga amém. Era o menor, não era guerreiro, ao ponto de servir o exército de Israel, mas Deus escolheu Davi. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém, Jesus? É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que eu e você estamos aqui, porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Amém, Jesus? Isaías 49:15. Olha o que diz a palavra do Senhor. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê, que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você. Irmão, é praticamente impossível uma mãe se esquecer de um filho que está me amamentando. É impossível. Porque a mama da mãe está cheia de leite. Vai chegar uma hora que aquilo vai incomodar. Ela precisa pegar o bebê para mamar. Vai chegar uma hora que aquilo vai escorrer. Ela fala: está na hora de dar mamar.
Vai chegar uma hora que a criança vai chorar. Está na hora do mamar. Quem está entendendo, diga amém. Então é impossível uma mãe se esquecer de um filho que está amamentando. Quase impossível. Mas se isso acontecer, Deus ele fala assim: eu, porém, não me esqueço de você. Olha que coisa linda. Amém, Jesus? Por que Deus não se esquece? Ele está falando de quem aqui? Ele está falando daqueles homens, mulheres, que abriram mão de tudo para servir a Ele. Amém? E quando eu falo abrir mão de tudo, não é abandonar a família, abandonar serviço. Não, não é isso. Abrir mão de tudo quer dizer, ele colocou as suas vontades, os seus desejos, aleluia, em segundo plano. E o primeiro plano na vida dele é o Senhor Jesus. É isso que Deus está falando. E Deus não vai esquecer de uma pessoa dessa. Ele não vai. Depois que nós vamos entrar profundamente na história de José, você vai ver que José ficou preso 2 anos numa cadeia. Deus não se esqueceu dele. Amém? Então, você pode estar sem ninguém, abandonado por tudo e por todos, mas Deus está olhando para você. Deus está olhando para você. E no momento certo, Ele vai te tirar do buraco. No momento certo, Ele vai te tirar do poço. Ele vai te estender as mãos. Porque o nosso Deus não se esquece de quem é fiel a Ele. Amém, Jesus? Essa palavra é maravilhosa. Aleluia. Hebreus capítulo 6 e versículo 10. Olha o que diz Hebreus 6:10. Aleluia. Olha que como Deus se lembra. Deus não é injusto. Amém? Eu já vi muitas pessoas dizer assim, ó. Por que Deus permitiu isso acontecer? Por quê? Quem já ouviu essa frase? Não é assim? Meu irmão, Deus não é injusto. Se aconteceu, é porque Ele achou algo para que aquilo acontecesse. Tá? Ele não é injusto. Então, ó, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram pelo nome dele, pois serviram aos santos e continuam a ajudá-los. Sabe o que Deus está falando aqui? Santos. Os santos, que a palavra do Senhor diz aqui, são aqueles homens e mulheres que se converteram a Jesus e saíram para o campo para fazer a obra de Deus. Só que eles saíam e existiam pessoas que estavam em torno desses homens e dessas mulheres que estavam fazendo a obra, que ajudavam. Lavava a roupa, fazia comida, arrumava a cama para eles dormir. Quem está entendendo, diga amém. Cuidava dessas pessoas. Quem está entendendo? Deus não vai se esquecer do trabalho delas. Meu irmão, você entra aqui dentro, você ajuda essa obra. Você ajuda em oração, você ajuda com dízimo, você ajuda com oferta, você ajuda no evangelismo, você ajuda, aleluia, a divulgar a igreja, aleluia. Deus não vai se esquecer do seu trabalho. Amém? Deus não se esquece, Ele não é injusto. Ele não é injusto. Então entenda uma coisa nessa noite, aleluia, temer a Deus, ser fiel a Deus, você não perde nada com isso. Ah, mas estão falando, pastor, que isso aí é coisa do passado, estão me chamando de careta, porque a moda agora é outra. Cai fora disso. Cai fora disso. Você não está vendo que esse papo é do diabo. Você não está vendo que o diabo está tentando te enrolar. A palavra do Senhor, ela foi escrita assim, aleluia, há milhares de anos atrás. Mas ela é atual até nos dias de hoje. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar.
A palavra, aleluia, do Senhor, aleluia. A palavra é Jesus. E Jesus é a palavra, aleluia. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Entenda isso, por favor. Então não tem esse negócio da igreja sair fora de moda. Isso não existe. Amém? O que nós estamos fazendo agora, aleluia, e é uma coisa boa de se fazer, é bem vista aos olhos do Senhor, é usar a modernidade para propagar o evangelho. Isso é uma coisa boa. Porque, olha, preste bem atenção. Na época, vou citar aqui, na época dos discípulos, eles nunca andaram de avião. Nós andamos. Pastor, mas isso é uma coisa má ou boa? Boa. Porque você pode sair daqui agora, né? Pegar um avião, daqui 2 horas você está em outro estado para pregar a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Eles nunca andaram de carro. Nós andamos. Isso é uma coisa boa. Por quê? Eu saio da minha casa, 10 minutos eu estou aqui. Eu moro em outro bairro, do outro lado da cidade. 10, 15 minutos eu estou aqui na igreja para fazer a obra de Deus. Então isso não é ruim. Agora, ruim é você pegar essas coisas e colocar no lugar de Deus. Aí a tua vida vai para o buraco, irmão. Amém, Jesus? Mas você usar as ferramentas boas hoje, a modernidade hoje, a tecnologia hoje, para propagar o evangelho, isso é uma coisa boa. Não é uma coisa ruim. Amém, Jesus? E isso está dentro do campo da fidelidade a Deus, do amor a Deus. Então, eu vou ler de novo. Saiu? Por favor. Hebreus 6:10. Olha que coisa linda. Vamos ler de novo. Isso aqui é muito, muito lindo, irmão. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Aleluia. E do amor que demonstrasse pelo nome dele e por servir aos santos. E continuam a ajudá-los. Amém, Jesus? Irmãos, eu tenho 30 anos de convertido. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, né? Eu fiquei uns 2 anos sentado na cadeira ouvindo a palavra do Senhor. Depois desses 2 anos, o pastor olhou para mim e falou assim: irmãos, você precisa se separar para fazer a obra de Deus. Eu vejo a pontualidade nos cultos, vejo que o irmão não falta na igreja, vejo que o irmão chega mais cedo um pouco que todo mundo. Isso é uma característica, isso é um ponto positivo para o irmão ser um obreiro. Amém, pastor. Comecei a estudar para obreiro, comecei a fazer o cursinho, pumba. Fui consagrado obreiro. Irmãos, o que eu passei de pano no banheiro, o que eu lavei de banheiro, o que eu passei de pano na igreja, tirava pó, aleluia. O que eu fazia dentro da casa do Senhor, eu vi muitos obreiros virar a cara para aquilo, não querer fazer. Mas Deus olhou para o meu esforço. E eu fazia com amor, com carinho. Eu pegava o pano, limpava cada cadeira e falava assim: Senhor, vai sentar uma alma aqui, que o Senhor quer trabalhar na vida dela. E eu dava nome às cadeiras. Que aqui se assente um João, que aqui se assente uma Maria, que aqui se assente... Eu dava nome às cadeiras, conversava com Deus. Fazia com amor. E quem olhou isso daí? O pastor? Não. O próprio Senhor Jesus. Amém? Então, você não faz para o homem. Você tem que fazer para Deus. Amém, Jesus? E Deus está olhando, irmão, e não é injusto. Ele vai recompensar. Aleluia, a nossa vida. Olha o que diz aqui o versículo de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, 20. Mateus 28, 20. Olha o que diz. Ensina-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém? Poxa, aquele que é fiel a Deus,
Aquele que tem Deus na sua vida e Deus ocupa o primeiro lugar, qual é a preocupação dele? É agradar a Deus. E qual é a motivação desta pessoa? Pregar o evangelho, irmão. Ensinar todo mundo que cruza o caminho. É um amigo, é um parente, é um conhecido, é do trabalho. Meu irmão, quem cruzar? Teve um rapaz, eu estava numa obra, e um rapaz chegou de bicicleta, desesperado, querendo serviço. Eduardo, o nome dele. Desesperado, querendo serviço. Então eu falei, tá passando dificuldade, irmão? Falou, olha, eu vim de Taubaté pra cá, tô morando de caseiro, de favor, aqui no Bom Jardim. E eu tô desesperado, eu preciso de dinheiro. E lá em Taubaté tava amarrado as coisas pra mim, não conseguia mais serviço lá. E falei, então tá bom. Vem amanhã cedo, eu vou dar serviço pra você. Aí ele veio. Esforçado, rapaz. Vinha a pé do Bom Jardim até onde nós estávamos trabalhando. Saía 5 horas da casa dele para chegar 15 para 7 no serviço. E vinha a pé. Aí eu peguei e falei para ele, né? Tá, primeiro dia, passei serviço para ele. Ele executou o serviço. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, você é crente? Não, não sou. Eu falei, irmão, existem certas coisas na nossa vida que só Deus pode fazer. Ele falou, mas como que eu busco a Deus? E eu comecei a explicar para ele. Falei, olha, se você abrir o teu coração agora e dizer assim, Senhor, eu quero falar com o Senhor, você vai começar a conversar com Deus. Mas você precisa acreditar que Ele existe. Você precisa acreditar, aleluia, que Ele é poderoso. E comecei a conversar com ele. Aí ele chegava assim, ô pastor, me ajuda, dá uma palavra para mim. E eu dava uma palavra para ele. No outro dia, pastor, me ajuda, dá uma palavra para mim. E eu dava uma palavra para ele. Aí eu peguei e falei para ele, ó, seguinte, o seu campo não é esse aqui, irmão, não é construção civil. Não é construção civil. Você trabalha de vigilante. Vai procurar alguma coisa na sua área. Ah, mas como é que eu faço? Não vou fazer um currículo. Aí ele mandou os dados dele para mim. Coitado, não tinha nem dinheiro para ir na Lan House para poder imprimir alguma coisa. Mandou para mim, passei para a Laísa fez o currículo dele, mandei em PDF para ele. Ele começou a mandar currículo para tudo quanto é lugar. Aí o patrão um dia chegou e eu falei pro patrão, ó patrão, o rapaz aí esforçado, ele vem a pé às 5 horas da manhã. Nossa, mas onde que ele mora? Ele mora num bairro aqui para cima, aqui, tal, assim, assado. Aí o patrão falou assim, nossa, eu tenho uma bicicleta parada lá em casa. Eu falei, nossa, dá para ele. Aí o patrão deu uma bicicleta para ele. Aí ele já vinha de bicicleta. Aí eu falei, tá vendo? Tá melhorando a sua vida. Você tá orando? Ele falou, tô. Então ora na sua casa, dobre o seu joelho, fala com Deus. Aí um dia, irmão, ele chegou lá, né? Nossa, tudo nervoso. Aí eu tava acompanhando ele com o olho assim, ele não pediu uma palavra, e daquele jeito, eu falei, o que tá acontecendo, Eduardo? A minha esposa foi embora. Levou minhas filhas, voltou para casa da mãe dela em Taubaté. Não gostou de morar aqui na roça, e passando dificuldade, pastor, qual mulher? Eu preciso arrumar um serviço fechado. Falei, a porta vai se abrir para você. Fica fiel a Deus. Aí continuou trabalhando, e mandando currículo, e trabalhando, e mandando currículo, e trabalhando, mandando currículo. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Abriu uma porta para ele lá em Taubaté. Uma firma de segurança chamou ele foi lá, fez a entrevista. Tá aqui, filho. Foi lá, fez a entrevista, aleluia. E esse dia ele mandou a foto para mim, com a roupa da empresa, e tá trabalhando, alugou uma casinha, a esposa voltou, junto com as filhas, e eu peguei e falei para ele, nunca se esqueça do que Deus fez para você. Ele pegou e falou assim, jamais me esquecerei desse Deus que o Senhor me mostrou. Eu estou indo na igreja com a minha família, aqui em Taubaté. Falei, glória a Deus. Ele falou assim, mas nunca vou me esquecer também o que o Senhor fez por mim.
Porque o Senhor poderia muito bem virar as costas para mim e não falar nada. Mas o Senhor investiu na minha vida e me colocou no caminho do Senhor. Então, irmãos, esse é o nosso dever. Você recebe a palavra, você investe. Deu certo na tua vida, vai dar certo na vida de outra pessoa também. Amém, Jesus? E isso é importante. É importante você fazer isso. Para que o Senhor, aleluia, continue o que? Aleluia, abençoando a nossa vida. Aleluia. Então, irmãos, mesmo José, quando ele chegou naquele estágio, né? Quando passou todo aquele sofrimento, quando, aleluia, ele saiu da prisão, interpretou ali o sonho de Faraó, e Faraó olha só para você ver, irmão, o Faraó foi sábio. Às vezes nós achamos, irmão, nós entendemos uma coisa: a sabedoria, ela tem que ser buscada. E olha a sabedoria do Faraó naquele momento. É óbvio que Deus estava ali, movendo todas as coisas. Amém? Mas lembra o que nós já estudamos aqui? A decisão é de quem? Do homem. Deus pode mostrar uma coisa para você aqui agora, mas às vezes você pode sair por essa porta e não obedecer. Tomar a decisão de não obedecer. Porque é decisão do homem. Deus estava ali naquele momento, né? Naquele ambiente. Mas quando José revela o sonho de Faraó, o que Faraó vai dizer? Teria, por acaso, outra pessoa no reino como este rapaz? Não, não havia. Ele foi o único que interpretou o sonho. E o que ele chegou na conclusão? Então não tem outra pessoa para colocar esse plano em prática. E aí ele levanta José como governador do Egito e dá todo o poder a ele. Irmãos, é do fundo do poço. Aleluia. É do monte de cinza. Porque Deus honra. E olha o que eu escrevi aqui, ó. Aleluia. Que quando a pessoa é fiel, Deus vai honrar a fidelidade. Deus vai honrar a posição. E é por isso que Deus tem prazer. Tirou ele de dentro de uma prisão e colocou ele somente abaixo de Faraó. O homem respeitadíssimo no Egito foi José. Amém, Jesus? Às vezes você está aí galgando alguma coisa na sua vida. Entenda. Se aprofunde no seu relacionamento com Deus. Se aprofunde. Porque é isso que vai te garantir a vitória na sua vida. Amém, Jesus? É isso que vai garantir. E tem outra coisa, hein? Que quando ele estava lá, né? Naquele ditado popular, né? Quando ele estava lá, né? Em cima da carne seca, né? De boa. Ele não se exaltou. Que interessante isso, irmão. Ele não se exaltou. Amém, Jesus? Ele continuou sendo a mesma pessoa, temente a Deus. Porque tem gente, irmão, que chega no patamar e esquece até de Deus, né? Irmãos do céu, ó. Tem pessoas que faz campanha, vigília, jejum, sabe? Hora de madrugada, para conquistar alguma coisa. Conquista. Depois que conquista, irmão, esquece de Deus. Esquece, literalmente falando. Não quer mais servir a Deus. Aí vem quando quer na igreja, vem do jeito, vem de qualquer jeito. Ela não tem mais tempo, trabalhando muito. Falei, mas que isso, irmão? Que isso? Estava no fundo do poço, vendendo almoço para jantar, estava todo dia na casa do Senhor. Agora que está numa posição boa, que Deus abriu uma porta, honrou, não tem mais tempo para Deus. Eu não consigo entender isso, irmão.
Eu não consigo entender isso. Aonde que está a lógica nisso? Irmãos, é uma coisa absurda, muito absurda da gente, conseguir imaginar uma situação dessa. Mas, dentro dessa palhinha que nós demos aqui agora, já dá para você ver o nível desse estudo, que vai levar a nós o quê? A conquistarmos esse espaço que poucos homens conquistaram, que é o espaço, aleluia, de ser usado por Deus, por causa da fidelidade, por causa de nos mantermos fiel a Deus. Amém, Jesus? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos nesse momento orar, se coloque de pé, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor continue nos dando sabedoria, para poder ter essa percepção, esse entendimento da palavra de Deus, que é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Amém, Jesus? É isso que vai fazer você se destacar. Tem um versículo em Malaquias, no livro de Malaquias, só não sei, eu não me recordo agora o capítulo e versículo, que diz assim: e outra vez vereis a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. É nessas horas, irmãos. É nessas horas que você se destaca. Porque quando Deus coloca a prova, meu irmão, quando Deus coloca a prova, você permanece. Porque você é fiel a Deus. Amém? Você está na presença do Senhor. Põe a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Deus e Todo-Poderoso Pai, neste momento, meu Senhor da glória e Pai Santo, eu quero te glorificar, te exaltar, te adorar, pela vida dos meus irmãos que aqui estão, meu Pai, e que neste momento, meu Deus, ouviram a sua palavra. O Senhor foi, meu Deus, aleluia, conosco nessa noite, meu Pai, grandioso, através dessa palavra, desse estudo, porque nós vamos trazer isso para nossas vidas, Pai. Nós vamos andar desta forma, Jesus, e o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos usar, o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida, meu Pai, porque a fidelidade leva a esse campo sobrenatural de milagres. Por isso, Senhor, continua nos dando sabedoria, continua, meu Deus, revelando a nós a sua palavra, porque estamos, Senhor, no caminho que o Senhor preparou para nós. E o caminho que o Senhor preparou é o caminho certo, que vai nos levar à vitória na nossa vida, meu Senhor. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus, muito obrigado por essas palavras, por esse estudo.